Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo é procurado e pode fechar venda de campeão para o Fluminense. Carabag aceita valor e forma de pagamento e Flamengo encaminha a contratação do seu primeiro reforço, Juninho. Bastidores, Flamengo readmite 2 funcionários após insatisfação interna com demissões em massa. Fisioterapeuta atualiza a situação de lesionados e explica por que Cebolinha não viajou para os Estados Unidos. Essas e outras, você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A notícia do Everton Cebolinha na viagem do Flamengo aos Estados Unidos, que ele não foi, ele foi barrado, pegou a torcida de surpresa, porque a previsão do departamento médico da gestão passada era que o jogador participaria normalmente da pré-temporada, 5 meses depois da grave lesão do tornozelo esquerdo. Em vídeo divulgado pelo clube, Fábio Marcelo, um dos novos fisioterapeutas do Flamengo, explicou por que o jogador ainda não está totalmente liberado. Produção, coloca aí o homem falando. Nós recebemos após as férias os jogadores e aí, no caso do Pedro, do Vinha e do Everton, que vem de cirurgias, né? No caso o Pedro em setembro, o Vinha e o Everton em agosto. Esses atletas necessitam ainda de um cuidado fisioterapêutico, de recuperação, e eu poderia dizer que os 3 ficarão em tratamento integral durante esse período da viagem da equipe principal. O Pedro e o Everton, eles vão para o campo, vão fazer um trabalho no tanque de areia também, que é um pré-campo. Então a gente entende que a fase que os dois se encontram é muito interessante esse trabalho na areia, é um trabalho de recuperação proprioceptiva funcional, ou seja, é uma readaptação aos movimentos, às necessidades dos movimentos de cada um, visto as observações que a gente fez nesses 2 últimos dias. O Vinha ainda não. O Vinha ainda vai continuar no trabalho de fortalecimento muscular até que ele se encontre em condições plenas e seguras para ir para o tanque de areia e, posteriormente, para a grama natural. O Arrascaeta é um atleta que a gente observou, o departamento médico, após as avaliações, observou que ele poderia viajar, fazer parte do grupo que vai viajar, para que ele possa treinar fisicamente, evoluir nessa condição física, mas também com essa questão de melhorar a condição muscular dele, que está a cargo, nesse momento, da fisiologia, e lá ele vai ter a presença da equipe de fisiologia à sua disposição, para que ele possa, dessa forma, evoluir gradativamente e recondicionar fisicamente da mesma forma, para que ele retorne e fique bem, à vontade, com o grupo, de forma também saudável. O Flamengo divulgou nesta sexta-feira, 2 dias antes da estreia do time em 2025, uma foto mostrando o novo patrocínio da camisa do clube para essa temporada. A marca Texaco substitui a TIM e passa a ser estampada nos números dos uniformes profissional masculino e feminino e também no sub-20 pelos próximos 2 anos. O clube vai receber, por isso, 9 milhões de reais, sendo 4,2 milhões no primeiro ano de parceria e 4,8 milhões de reais no segundo. A marca já tinha sua logo nas camisas de aquecimento e treino do futebol masculino e também patrocina o time de vôlei feminino do Flamengo. A estreia da camisa será nesse domingo, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Boa Vista no Batistão, pela abertura do Campeonato Carioca. Além da Texaco, o Flamengo fechou outros 2 novos patrocínios para 2025. O ABC da Construção, que vai estampar a sua marca na parte traseira das 2 pernas no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional por 1 ano. O Flamengo vai receber 7,5 milhões de reais, sendo 5,5 milhões em dinheiro e 2 milhões de reais em permuta.
e a InDrive, que estará presente nos microfones das entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino por um ano. O clube vai receber, por isso, aproximadamente R$ 7 milhões. As mudanças no departamento médico do Flamengo causaram insatisfação nos bastidores do Mengão. A demissão em massa no setor causou ruído e o clube decidiu readmitir 2 funcionários que haviam sido desligados, sendo um nutricionista e um fisioterapeuta. Houve o entendimento da necessidade de recalcular a rota. Na quarta-feira, o GE detalhou que as demissões no departamento médico do clube causaram muitos atritos e desconforto, inclusive entre aliados do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. No total, foram quase 40 desligamentos no Ninho, entre base e profissional, na última segunda-feira. Segundo a apuração do GE, alguns jogadores ficaram incomodados com as inúmeras demissões e a mudança brusca no departamento médico entre uma temporada e outra. A gente foi uma família por 6 anos e destruíram a nossa família sem peso no coração, disse lá um jogador na reapresentação. Poucas horas depois das demissões em massa, a direção do clube recuou e optou por recontratar profissionais. Pessoas influentes no Ninho diagnosticaram a necessidade de reverter algumas decisões do Runco. A partir disso, iniciou-se um movimento para recalcular a rota. Até o momento, 2 funcionários já voltaram a fazer parte do dia a dia do Ninho do Urubu. Os profissionais assinaram suas respectivas cartas de demissão, mas como o clube não chegou a dar entrada nos trâmites oficiais do desligamento, foi feita a convocação novamente para a readmissão. Se o documento tivesse sido enviado, seria necessário esperar para que eles voltassem ao clube. O primeiro recontratado é mais conhecido como Paulinho, nutricionista de performance. Demitido na manhã de terça, ele foi convocado para ser readmitido na noite do mesmo dia. Ele iniciou o trabalho normalmente na reapresentação do elenco nessa quarta-feira. A demissão do Paulinho causou preocupação entre os jogadores que souberam do desligamento antes mesmo da reapresentação. Ele é o responsável pela alimentação e pela suplementação individualizada dos jogadores. A necessidade de permanência do profissional foi reconhecida pela nova nutricionista Silva Ferreira, que intercedeu em conversa com o Runco e conseguiu convencer o novo diretor médico-geral a manter um nutricionista de performance na delegação nas viagens. O outro profissional recontratado foi o fisioterapeuta Lanian Neves. Comunicado da demissão na segunda, ele assinou a rescisão na terça e foi convidado para a readmissão na quarta, à tarde. Assim, iniciou o trabalho somente na quinta, segundo dia de atividade do Flamengo nessa temporada. O GE apurou que a volta do profissional foi decidida após conversas entre o preparador físico Diogo Linhares e o técnico Felipe Luiz. A dupla considera muito necessária a presença do Lanian nesses processos. A partir disso, o diretor de futebol José Boto conversou com o Runco para tratar do assunto. O Lanian agora terá uma função específica. Ele vai ser o responsável por um trabalho especializado na academia para prevenção e recuperação de lesões de jogadores. Na onda das demissões do departamento médico do profissional, apenas 3 massagistas e um enfermeiro ficaram. A saída de vários profissionais incomodou a maioria dos jogadores, que ficaram insatisfeitos, inclusive, por não terem tido tempo para se despedirem dos amigos. Pessoas influentes no futebol do Flamengo entendem que o Runco agiu com o estômago e trabalham para minimizar os efeitos internos. Reuniões têm acontecido de forma diária no Ninho em busca de um entendimento. Depois de não renovar o contrato com a Kawai, as mangas da camisa do Flamengo estão prestes a receber uma nova marca. Trata-se da Shopee, que vai passar por votação no Conselho Deliberativo do clube na próxima terça-feira, às 18h30, horário de Brasília, na sede social da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Os valores não foram divulgados,
mas a expectativa é que o Flamengo receba mais do que os 10 milhões anuais da Kauai no mesmo espaço. Caso aprovada, a Shopee estará nas mangas das camisas de treino e aquecimento do profissional e futebol feminino e nos shorts de jogo, treino e aquecimento também do basquete profissional. A Indrive, a ABC da Construção e a Texaco já vão estar presentes na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca amanhã contra o Boa Vista. A Shopee é aguardada para a segunda rodada diante do Madureira, no dia 19 de janeiro, dias após a votação do Conselho Deliberativo. O zagueiro Fabrício Bruno está deixando o Flamengo para defender o Cruzeiro na temporada de 2025. Aos 28 anos, ele vai ter um aumento de cerca de 35% em seus vencimentos no novo clube. E, além disso, a negociação resultou num importante aporte financeiro para o mais querido, que recebeu 7 milhões de euros, aproximadamente 44,2 milhões de reais na cotação atual, à vista nessa sexta-feira. O Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 e, desde então, acumulou títulos importantes. Durante a sua passagem pelo Flamengo, ele conquistou a Libertadores da América, 2 Copas do Brasil e um Campeonato Carioca, consolidando seu nome como um dos pilares defensivos do clube. O defensor vestiu a camisa do Flamengo em 148 partidas, marcou 6 gols e deu 3 assistências. No entanto, nos últimos meses, ele perdeu espaço no time titular, o que motivou buscar novos desafios no futebol mineiro. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o canal mais rápido e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho, valeu! O Flamengo tem recebido diversas sondagens por nomes no seu elenco e espera concluir ao menos mais uma negociação antes do final desse mês. Um dos nomes que podem deixar a Gávea é o do meio-campista Alan, que está em baixa no mais querido e vem despertando o interesse de diversos clubes. O Rennes da França, por exemplo, chegou a sinalizar como uma proposta a pedido do Sampaoli. Agora, segundo o jornalista Afonso Pinheiro, quem entrou nessa disputa pela aquisição do jogador foi o Fluminense, antigo clube dele, que já realizou sondagens formais junto ao Flamengo para entender como é que anda a situação do jogador no clube. O Flamengo está disposto, sim, a vender o jogador, desde que consiga recuperar os mais de 40 milhões de reais que investiu para tirá-lo do Galo depois de um pedido aí do Jorge Sampaoli. O Alan está ciente do interesse de alguns clubes nele, mas projeta ficar no Flamengo para disputar a sua vaga no time principal. O portal UOL informou que ele treinou forte durante as férias para manter a sua forma física, a fim de buscar uma retomada na sua carreira. Vale lembrar que o Alan tem 27 anos, vai completar 28 em março, é empresariado pelo Giuliano Bertolucci, está no Flamengo desde julho de 2023, tem contrato até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Pelo Flamengo, o Alan conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2024 e o Campeonato Carioca também de 24. Fez 54 jogos com a camisa do Flamengo, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O seu salário mensal é de R$1 milhão. Aí eu te pergunto, você acredita mesmo que o Alan possa dar a volta por cima e recuperar o seu lugar no time principal do Flamengo? Coloca aí. Maravilha, até que enfim pintou o primeiro reforço da era BAP no Mengão. O Karabag do Azerbaijão aceitou o valor de 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais na cotação atual, e a forma de pagamento parcelada. E com isso, o Boto encaminhou a contratação do Juninho para o comando do ataque do Mengão. Os clubes já trocam documentos e o atacante de 28 anos, depois de assinar o seu contrato, deve se apresentar ao elenco na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Só resta agora
o Flamengo e o Qarabag ajustarem algumas cláusulas para concretizar esse negócio. O Juninho estava sendo negociado antes com o Sevilha da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na negociação e deu um chapéu no time espanhol. As conversas já vinham acontecendo há algumas semanas e na última quinta-feira o rubro-negro formalizou uma proposta oficial. O clube estava esperando concretizar a venda do Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, para ter aí mais fôlego no seu caixa que anda meio baixo. O acerto foi noticiado pelo portal ge.com. Juninho, que é agenciado pela empresa Márcio Bittencourt Esportes, passou a ser monitorado por clubes europeus no ano passado, quando ele se destacou na Liga Europa, fazendo 11 gols e dando 2 assistências em 25 jogos na temporada 2024-2025. O clube do Azerbaijão segurou o assédio pelo Juninho nos últimos meses porque sonhava jogar a Liga dos Campeões em 2025. Como não se classificou, o Qarabag agora aceitou vender o brasileiro para o Flamengo e o negócio está fechado. Parabéns, Juninho, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!